Graça e paz da parte de Cristo para todos nessa noite. Eu queria dar continuidade ao nosso estudo no livro de Ruth. Demos a introdução semana passada. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa peregrinação no livro de Ruth. Te convido a abrir a sua Bíblia em Ruth capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Abra a Bíblia aí com fé, com atenção, para a leitura da palavra de Deus, e vamos ver o que Deus tem a nos ensinar aí no livro de Ruth. Ruth capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5. Diz assim a palavra do eterno Deus: Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel, e um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. Assim ela ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o marido. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Bem, meus amados, aqui está o início de toda a trajetória de Ruth. Na verdade, Ruth, nesses primeiros versículos aqui, ainda não é a protagonista do enredo aqui da história, desse livro de Ruth. A Ruth, nós vamos perceber mais à frente que ela é protagonista. Mas começa os primeiros versículos falando de Elimeleque e uma família, a sua família. E automaticamente nós pensamos, a família de Elimeleque, um homem de Judá, um homem de Israel, um homem que estava enfrentando um problema familiar, um homem que estava com uma dificuldade com a sua família, o local onde eles moravam, estava enfrentando a fome, estavam enfrentando a dificuldade, e Elimeleque tinha que tomar uma decisão: o que fazer agora que a fome chegou aqui em Judá, em Belém de Judá? Sabe, Belém, o nome dessa cidade, significa casa do pão. E naquele momento, faltava pão na casa do pão. Eles estavam enfrentando a fome, eles estavam enfrentando a dificuldade. Era um caos muito grande ali. Há uma informação muito importante nesse texto aqui que nós lemos. Nos primeiros versículos diz assim: nos dias em que os juízes julgavam a terra. Nós vamos perceber que o livro de Juízes é um livro onde tem muito derramamento de sangue, onde volta e meia os moradores ali de Israel, eles começavam a viver a sua vida e viviam sem querer dar satisfação, cada um fazia o que achava que era certo. Você vai encontrar isso escrito em Juízes. Sabe, nesse roteiro, nessa jornada onde nós entendemos que esse povo estava vivendo a sua vida do seu jeito, da sua maneira, sem distinguir o que é certo e errado, sem querer dar satisfação da sua vida para Deus, vivendo a vida da sua maneira, com os seus valores, com os princípios distantes dos princípios de Deus. Esse povo estava cada vez mais distante do Senhor. Mas, nesse tempo, houve a família de Elimeleque, que estava, como toda a nação, enfrentando um tempo de fome, de escassez, de dificuldade, de medo, de angústia. E é muito parecido com os nossos dias, onde nós estamos também enfrentando dias difíceis por conta dos tempos difíceis que nós estamos vivendo. A alta dos preços dos alimentos, o desemprego, a falta de informações,
a falta de orientação, também vivemos um caos social, também vivemos um tempo difícil. E como que a sua família está reagindo? Como que você está agindo? Como você está vivendo? Sabe, Elimeleque, ali juntamente com a sua família, tinha que tomar uma decisão: o que vamos fazer? Porque está faltando pão na casa do pão. Está faltando a provisão. Está faltando nós estarmos sentando à mesa ali, podendo nos alimentar com qualidade. Está difícil, são dias difíceis, e nós estamos vivendo também dias difíceis. Mas nós não podemos perder de vista quem é o nosso provedor. Deus é o nosso provedor. Elimeleque, naquele momento, reuniu sua família, e nos dias de Juízes, no capítulo 1, diz isso: este homem, Elimeleque, juntamente com a sua família, esse homem de Belém, foi morar algum tempo em Moabe. Eles saíram da sua cidade, saíram ali do seu povo, chamado povo de Deus, e foram para Moabe. E o que eu queria aplicar para a minha vida, para a sua vida, para as nossas famílias, para esse tempo de dificuldade que estamos vivendo? Em primeiro lugar, na família, não tome decisões precipitadas. Você está me ouvindo? Não tome decisões precipitadas. Uma das coisas que atrapalham muito os relacionamentos são a decisão ou as decisões precipitadas. A precipitação no momento de dificuldade, a precipitação no momento de dor, a precipitação no momento onde você não consegue encontrar respostas. E esse era o quadro aqui dessa família, a família de Elimeleque. O texto nos dá a informação que Elimeleque era um homem de Belém. Elimeleque era casado com Noemi, tinha 2 filhos, não é isso? Elimeleque, juntamente com a sua família, ele tomou uma decisão: olha, nós vamos sair daqui, nós não vamos passar essa dificuldade, vamos fugir. E quantas pessoas têm fugido da realidade também, não têm encarado os problemas, não têm encarado as situações difíceis. É mais fácil desistir do casamento do que lutar pelo casamento. É mais fácil chutar o balde do que dizer: olha, vamos acertar as contas. Elimeleque teve a oportunidade naquele momento de agir, e o texto nos diz que ele agiu como? Ele reuniu sua família: olha, nós vamos para Moabe. Moabe não tinha o costume de cultuar a Deus, era uma nação onde Deus não era o Senhor, assim como era em Israel. Por mais que nos tempos de Juízes a nação de Israel vivia em muitos momentos nesse conflito aí de fazer o que é certo, fazer o que é errado, mas eles tinham entendimento que Deus era o Senhor. Eles tinham essa compreensão, mas lá em Moabe não era assim. Elimeleque, o texto vai dizer que ele foi com a sua família para morar há algum tempo, porque estava tendo fome na sua cidade, na sua nação, e ele fugiu. E honestamente, nós poderíamos olhar para o texto e dizer: olha, Elimeleque fez o que era certo, ele saiu com a sua família dali, ele agiu ali naquele momento, e aparentemente, quando nós lemos esse versículo, parece que Elimeleque está certo, não é isso? Ele saiu com a sua família para buscar viver dias melhores. Só que, na verdade, essa decisão não era a decisão mais correta. A decisão correta deveria ser reunir a sua família e dizer: estamos enfrentando um problema, estamos enfrentando uma dificuldade, estamos enfrentando uma luta grande. Olha, está faltando pão, está faltando alimento, está faltando a provisão. Mas, como eu já disse, né? Deus é o nosso provedor. Então vamos dobrar os nossos joelhos, vamos falar com Deus, vamos orar, vamos clamar, vamos buscar a face de Deus. Sabe, Elimeleque já tinha ouvido falar tanto de Deus, foi ensinado nos princípios de Deus. Era um homem que conhecia o que realmente Deus queria para o seu povo, e o povo de Deus estava enfrentando fome, dificuldade, escassez, e naquele momento, Elimeleque decidiu: vamos sair daqui. Isso tem muito a ver com o tempo que nós estamos vivendo, onde muitas pessoas estão ouvindo a chamada teologia da prosperidade. Vai dar tudo certo para você,
Você não vai passar dificuldades. Você vai vencer. Olha, você está enfrentando isso, mas vai dar tudo certo. Você não vai passar por lutas. Que balela que as pessoas estão falando. E muitas pessoas estão ouvindo, se alimentando a sua família desse tipo de mensagens que não são mensagens bíblicas. Teologia da prosperidade. Olha, você não vai ter problemas. Olha, você não vai ter dificuldades. A Bíblia nos ensina, Jesus dizendo, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas Jesus nos encorajou lá no Novo Testamento, dizendo, deixando isso para os seus discípulos, para a sua igreja. As aflições, as dificuldades chegam. Quantas pessoas não querem enfrentar as dificuldades e se precipitam e dizem assim, mas olha o que eu estou vivendo. Deus não me ama, Deus não me quer, Deus não gosta de mim. Que situação. Elimeleque reuniu sua família e disse, vamos sair daqui. Naquele momento difícil, onde faltava o pão. Belém era conhecida como o celeiro de Israel. Lá tinha uvas, trigo. O povo estava assustado pela falta do pão, pela falta da provisão. Quais são as situações que estão assustando você? Quais são as situações que estão assustando o povo de Deus? Quais são as situações que têm deixado você aí cheio de medo? E aí, o que vai ser? O que vai ser? Sabe, desde março estamos enfrentando uma dificuldade, uma pandemia mundial, e muitas pessoas estão assustadas, com medo, desesperadas. O que fazer? Elimeleque fugiu com a sua família e disse, vamos sair daqui. Muitos estão fugindo da realidade. Muitos estão deixando o medo dominar. Mas eu quero dizer para você o seguinte, vale a pena confiar em Deus, crer em Deus, no poder de Deus. Essa decisão em família que Elimeleque tomou foi precipitada e você não pode se precipitar em suas decisões. Sabe, uma decisão isolada afetou toda a sua família. E eu queria perguntar, será que você tem tomado a melhor decisão para a sua família, para o seu casamento, para a sua casa? Você, marido, esposa, filho, quais têm sido as suas decisões? Na família, em segundo lugar, eu quero dizer o seguinte, à luz desse texto, cuidado com as reações às situações complicadas. Como você está reagindo às situações adversas? Como você está reagindo às situações difíceis que a vida apresenta para todos nós? Como você está reagindo? Quando você reage, Deus age. Quando você reage, Deus age. Às vezes nós queremos ficar de braços cruzados, esperando o emprego cair do céu. Às vezes nós queremos que as coisas melhorem e ficamos aí um dia, e não fazemos a nossa parte. Elimeleque, ele reagiu de uma forma precipitada, ele teve uma reação ali no momento difícil. Qual tem sido a sua reação em meio a esse tempo? A sua família fugiu, a sua família saiu. Esse texto nos apresenta a exposição do coração de Elimeleque. Elimeleque, naquele momento, ele com a sua família saiu fora de Belém, correu, ele reagiu dessa maneira. Como eu já falei, será que não seria muito melhor se ele tivesse orado, se tivesse buscado a face de Deus, se tivesse colocado diante dos seus problemas, diante do Senhor? Sabe aquela canção? Vou levar meus problemas para Deus, confiar meus problemas para Deus. E aí, será que não era melhor? Mas essa não foi a atitude dele. A atitude que Deus esperava dele, de toda a nação de Israel, era o quê? Arrependimento, confissão de pecados, mudança de vida. E as pessoas não querem mudar de vida. As pessoas não querem viver uma vida nova. Viver o Evangelho é andar e viver em novidade de vida. Nesse livro nós vamos perceber que a família de Elimeleque era uma família de posses. Ele não era assalariado, ele tinha muitos bens ali em Belém, mas ele decidiu, não, vamos sair daqui, abandonou tudo, os terrenos, tudo por lá, para tentar viver em uma outra cidade, numa outra nação, uma nação que não buscava o Senhor,
Viver o quê? Dias melhores. Os melhores dias da sua vida sempre serão na casa do Pai. Os melhores dias sempre serão na presença de Deus. Os melhores dias da sua família sempre serão quando a sua família estiver no centro da vontade de Deus. Quais têm sido as suas reações aos problemas, às dificuldades? Como você está reagindo? Como você está reagindo a essas coisas que têm surgido diante de nós? Mediante esse problema difícil que a humanidade enfrenta, a fome, desemprego, desespero. Qual tem sido a sua reação? Como você está reagindo? Como que o povo de Deus está reagindo mediante a tudo isso que estamos vivendo agora? Sabe, Elimeleque, no versículo 2, este homem se chamava Elimeleque, sua mulher se chamava Noemi. Seus filhos se chamavam Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá, foram à terra de Moabe e ficaram ali. Eles saíram do meio do povo de Deus e foram para uma nação que não servia ao Senhor. Se eles tivessem guardado no coração os princípios de Deus, eles iam dizer, olha, nós vamos enfrentar a dificuldade. A luta está grande, a fome está aí, o preço do arroz está caro. Mas Deus é o nosso provedor. É Deus que tem a última palavra na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu lar. Nós não podemos perder de vista isso. Elimeleque perdeu isso. Quantas pessoas também estão fugindo dos problemas, fogem das dificuldades, vivem negando e falando o famoso está tudo bem. Está tudo bem, quando está tudo precisando de uma mudança. Nesse momento tão difícil na família de Elimeleque, ele estava fora ou estava sem sintonia dos princípios de Deus, dos valores de Deus, da sua fé em Deus. Eles estavam deixando a terra prometida, a terra da promessa, a terra do pacto que Deus fez com o seu povo, para viver num povo sem os princípios do Senhor. Sabe, ele saiu com a sua família. Eu queria dizer para você, talvez você não saiba, mas o nome Elimeleque significa Deus é meu rei. Vou repetir, o nome Elimeleque significa Deus é meu rei. Ah, mas por que você está falando o significado do nome? Porque é muito importante entender, talvez você não sabia. Eu, antes de estudar, também não sabia que significava isso, o nome de Elimeleque. Porém, é importante você saber, e eu também, que os seus pais deram esse nome a Elimeleque. Disseram para ele, olha, vamos colocar o nome do nosso filho, qual vai ser? Elimeleque, Deus é meu rei. Desde a infância, Elimeleque ouviu o significado do seu nome. Olha, filho, imagine o pai de Elimeleque dizendo, olha, o nome do o seu nome significa Deus é meu rei. Então, Deus, ele tem que ser o seu rei. Olha que nome lindo, o significado desse nome. Ele sabia muito bem o significado do seu nome, Deus é meu rei, mas nesse momento, ele tomou as suas decisões sem consultar ao Rei dos Reis. Ele reagiu de uma maneira precipitada, eu vou reagir assim. Juntou a sua família, seus 2 filhos, sua esposa, Noemi, e saíram fora. Quantas pessoas também não entendem, ou já até sabem, já sabem o significado do nome de um cristão. Eu sou cristão, mas vivem a sua vida distante, reagem, quando os problemas surgem na família, reagem, de qualquer jeito, ou todo mundo faz isso, todo mundo faz desse jeito. Isso é desonesto, mas todo mundo faz. Isso aqui é só ninguém está vendo. Olha a corrupção no país. Lá em Atos 11, 26, está escrito na sua Bíblia, na minha Bíblia, que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Não foi eles que disseram, nós somos cristãos, tá? Estamos aqui. Foi a população que disse, olha, eles se parecem com Cristo. Eles são cristãos.
Então, toda pessoa que começa a viver a realidade do Evangelho, ela começa a partir daquele momento, a não ser mais o Márcio, mas o Márcio de Cristo, João de Cristo, a Maria de Cristo, Paulo de Cristo. O seu nome, você entregou a sua vida a Jesus, tem o sobrenome de Cristo, nós pertencemos a Cristo. Assim como Elimeleque tinha um significado no seu nome, um cristão tem um significado e carrega isso. Ele tem que viver uma vida assim como Cristo viveu, andar como Cristo viveu, como Cristo andou, como tem sido o seu andar, o seu caminhar, o seu falar, o seu proceder, as suas reações mediante os problemas, as lutas, as dificuldades. Sabe, quando eles saíram de Belém, eles iam perder o acesso à lei, ao ensino, à adoração, à comunhão. Eu quero é ser feliz. Não vou, durante algum tempo, né? O texto diz, algum tempo, eu vou dar um tempo da igreja. Cuidado com as reações diante das dificuldades que surgem na sua caminhada. Cuidado com a sua reação. Terceiro, as tragédias podem acontecer a qualquer momento. A pergunta é, será que estamos preparados para o dia mau, para o dia da dificuldade? Do versículo 3 ao 5, a gente vai perceber isso. Versículo 3, algum tempo depois, o Elimeleque, marido de Noemi, veio a falecer. Olha, essa família que começa no versículo 1, um sonho de liberdade, um sonho de buscar dias melhores, agora, depois de passar um tempo, o chefe da família, o líder da família, o patriarca, morreu, perdeu a sua vida, o provedor, aquele que orientava a família. Imagine a dor dessa família. Imagine a família que estava em Moabe ali, Noemi, Malom, Quilion, Elimeleque morreu, ficou Noemi com seus 2 filhos, tendo que agir tudo, estavam em outra nação, os bens deles estavam em Belém, ali eles estavam naquela terra, deveriam viver, imagine a dor. Eu sei que infelizmente durante muitos meses, estamos ouvindo notícias sobre morte, e durante os tempos de quarentena, eu cheguei a fazer até uma live só falando o que dizer para uma família enlutada, porque todo dia a gente tinha notícias ruins, famílias chorando, famílias aí entrando num momento de tristeza, porque morreu um pai, a mãe, um filho. E nós sabemos que na vida todos nós nascemos, crescemos, desenvolvemos, construímos família e um dia vamos morrer. A boa notícia, se você já está em Cristo, seu sobrenome é esse, né? Márcio de Cristo, seu sobrenome é de Cristo, se você já entregou a sua vida a Cristo, a boa notícia é, nós vamos morrer sim. Fisicamente, esse corpo daqui a pouco já era, mas estaremos eternamente numa terra, no céu, na verdade, onde não vai faltar nada, teremos alegria, onde o Senhor vai enxugar toda a lágrima do seu povo, como diz lá em Apocalipse. Sabe, se tiver alguma família chorando, a minha oração é que o Espírito Santo venha consolar as famílias que estão enlutadas nesse tempo de dor, de dificuldade. Isso pode acontecer com cada um de nós, eu não tenho garantia nenhuma que semana que vem estarei vivo pregando, mas a garantia que eu tenho em Cristo é que se eu partir agora, eu estarei no céu com o Senhor. Eu viverei a plenitude da vida com Deus. Sabe, precisamos ter a noção da realidade. A vida é assim, a nossa vida é um vapor. A nossa vida é algo passageiro. Fazemos planos, temos ideias, projetos, mas só vai acontecer se for de Deus para as nossas vidas. Se tiver parte dos planos de Deus. Todos nós nascemos e temos um tempo nessa terra, mas a pergunta é, o que estamos fazendo com esse tempo que Deus tem nos dado para viver? Como estamos vivendo como família? Como estamos vivendo como povo de Deus? Temos sido um povo fiel. Você tem sido fiel ao Senhor? Você tem sido fiel ao Senhor e está acreditando, crendo nas promessas de Deus? Esse povo aqui que a gente está falando, essa família, eles estavam na terra que manava leite e mel, a terra da promessa. Mas eles
deixaram a dúvida entrar no coração, partiram. Agora o seu pai, Elimeleque, veio a falecer, a dor chegou, o momento de incerteza, como vai ser, porque toda a concentração dos bens estava no pai, os direitos do terreno, estava tudo lá. E o que ele deveria fazer? O que ele deveria fazer naquele momento? Ele deveria sair com a sua família, ou deveria estar perseverando diante do Senhor? Ou ele deveria estar naquele momento sendo fiel a Deus? Ou ele deveria naquele momento viver aquilo que Deus tinha para a sua família? Qual foi a sua decisão? Nós sabemos. Sabe, uma coisa muito importante que nós precisamos ter em mente é aquele momento de dor da família. A família estava chorando ali, era uma dor tremenda. Era um momento difícil para todos eles, para os seus filhos que estavam ali, para sua esposa. Ele partiu, Elimeleque morreu. Mas o provedor, o nosso Deus, ele não morre. Só quero te lembrar que Jesus venceu a morte para que nós tivéssemos vida. Quarto lugar, assuma o seu papel em sua família. Versículo 4, nos chama a atenção. O tempo que eles ficaram ali naquela terra. Malom e Quilion, eles se casaram com as mulheres ali de Moabe. O nome delas era Orfa e Noemi. Viu? Chegamos agora à protagonista do livro. Chegamos agora para falar da protagonista do livro. Não vamos falar muito hoje. Mas aquele momento ali, no versículo 4, nos chama a atenção. É que o texto diz que se passaram 10 anos. 10 anos, e o texto começou dizendo que eles queriam passar algum tempo, mas se passaram 10 anos. Observe isso na sua Bíblia, versículo 4. Foram 10 anos. O pai morre. O filho mais velho agora poderia dizer: gente, nós já estamos aqui há 10 anos. Já construímos família aqui, eu me casei, meu irmão me casou. Mãe, olha, vamos voltar para Belém? Vamos voltar para a casa do pão? Vamos voltar para o local onde Deus tem reservado para as nossas vidas? Vamos voltar a ter acesso ao ensino das Escrituras? Vamos voltar a ter momentos de adoração, de culto, de louvor, de exaltação ao Senhor? Mãe, vamos lá, meu irmão, ele poderia fazer isso, reunir a família, mas o texto diz que ele não fez isso. Assuma o seu papel na sua família, respeitando aí os mais velhos, cuidando dos mais velhos, orientando os filhos, obedecendo aos pais. Assuma o seu papel. Muitos, infelizmente, não agem assim, dizem: não, olha, o erro é da minha esposa, é do meu filho. O erro sempre está no outro. Dificilmente, nós sabemos que o ser humano tem uma dificuldade muito grande de assumir os seus erros. Que dificuldade grande que o ser humano tem em assumir as suas responsabilidades. O texto nos diz isso. O filho mais velho não tomou ali a sua autoridade que ele tinha, porque depois que o pai partiu, o primogênito poderia dizer isso: olha, vamos agir corretamente agora. Já se passaram 10 anos, ele não fez. Só que o que estava ruim ficou pior ainda. No versículo 5 diz que os filhos Malom e Quilion morreram. E Noemi, versículo 5, ficou desamparada. Ela dos seus filhos e do seu marido. Por que ficou desamparada dos seus filhos? Porque o seu filho mais velho ali, Malom, ele poderia reivindicar, voltar em Belém e dizer: ó, nossas terras, me dá de volta aí. Ele era o herdeiro natural. Ao morrer os filhos, a herança era do marido, o marido morre, passa para os filhos morreram. Se não tiverem filhos, que eles não tiveram, Noemi está automaticamente desamparada. Não é como os nossos dias, onde as mulheres têm, as viúvas, têm as suas pensões, apesar que a todo momento há um ataque para que não tenham mais direitos, mas nós sabemos que ainda existe, né, as pensões. Mas naquele tempo não era assim, o mundo antigo não era assim. Ela não teria mais direito a nada. Só que, mediante a isso tudo,
No capítulo 4, nós vamos ter um desfecho de toda a história surpreendente. Por quê? Deus sempre nos surpreende, no momento certo, na hora certa. Se a gente parar o versículo 5, a gente vai parar aqui. Mas, automaticamente, nós vamos ter ali compaixão do que aconteceu com Noemi. Morreu seu marido Elimeleque, morreu seus filhos, Malom e Quilion, e ela estava com as suas noras, Ruth e Noemi. 3 mulheres viúvas chorando numa cidade distante. Noemi agora era estrangeira. Ela estava desamparada. E o que iria acontecer? Nós vamos ver isso mais à frente, no decorrer dos estudos desse livro. Mas eu quero me dirigir a você nesse momento. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua família? Aparentemente aqui está tudo terrível, né? E estava realmente. E como está na sua vida hoje? Sabe, ao longo do livro de Ruth nós vamos ver que lá em Belém, na casa do pão, no futuro, e dessa geração, a gente vai chegar lá, ia nascer o pão da vida. E o pão da vida, Jesus, Ele está sobre as nossas vidas. Sabe, ainda há esperança. Olhando para esse versículo 5, parece que não tinha esperança, mas ainda há esperança. Para Noemi, para suas 2 noras, elas teriam esperança, aparentemente olhando, não dá. Que final terrível, acabou a história, mas não acabou. Talvez na sua vida você diga assim, olha, estou vivendo um momento difícil, complicado, minha família, meu lar, meu casamento, meu relacionamento com os filhos, olha que dor, olha que dificuldade, olha que situação. Mas ainda não é o fim, porque ainda há esperança. A última palavra na sua vida vem do alto, vem do Senhor. Cuidado com as escolhas erradas, precipitadas. Cuidado para não tentar ficar no controle de tudo. Mesmo no tempo de escassez, de dificuldade, de inflação, de desemprego, de pandemia, vale a pena confiar em Deus. Vale a pena confiar no Senhor. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. Os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos. Aqui nesse versículo 5 a gente encerra um momento terrível nessa família. Uma história que começou de uma maneira e o fim, nesse momento, não foi muito bom. Aparentemente, olha, que derrota. Mas no final, o nome do Senhor vai ser glorificado. E assim será na sua vida. Aparentemente, está tudo perdido para você. Tudo perdido no seu casamento, tudo perdido na sua casa. Mas esse não é o fim, como eu já disse. Ainda há esperança. No momento certo, na hora certa, Deus vai te surpreender. Deus vai nos surpreender. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Eu quero orar por você, que está nos assistindo agora também. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, eu não sei o que está acontecendo no seu lar, na sua casa, na sua família. Não sei se você tem chorado, não sei se você tem enfrentado dias difíceis, mas eu quero dizer para você, creia em Deus. Vamos orar nesse momento? Pai, seja com as nossas vidas, com as nossas famílias, que possamos confiar no Senhor a cada dia, a cada momento. Possamos crer no projeto, no plano, naquilo que o Senhor tem para nós. Abençoe cada família, cada pessoa que nesse momento parou para ouvir a Tua palavra. Abençoe as nossas vidas, fortaleça a nossa fé no Senhor. Em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe você e sua família.